Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Diogo e este é o meu canal. No vídeo de hoje vou mostrar 5 dos meus livros favoritos, como uma recomendação de leitura para ler nesta altura. Portanto, ora bem, o primeiro livro chama-se A Cada Dia e é do David Levitan e basicamente é uma entidade, um corpo, que se chama A, e todos os dias acorda num corpo diferente até que algo acontece e ele, ou ela, depende da perspectiva. Eu gosto de encarar o A como um homem, não como uma mulher, mas isso deve ser porque eu sou um homem a ler. As raparigas às vezes encaram mais o A como a, mas pronto. Mas basicamente é isso. Ele só tem 2 regras, ou melhor, 3. Nunca se apegar muito, evitar ser notado e não interferir. Basicamente, o A é uma entidade que todos os dias acorda no corpo de uma pessoa diferente. Este é o primeiro livro, A Cada Dia, que é na perspectiva do A. Ou seja, a cada dia um novo corpo, a cada dia uma nova vida, a cada dia o mesmo amor pela mesma rapariga. Exatamente. Portanto, vamos descobrir como é que uma pessoa que muda de corpo todos os dias se vai apaixonar pela mesma pessoa e o que é que vai fazer para descobrir. O primeiro livro, é o ponto de vista dele. E o segundo livro, que está aqui, chama-se Mais um Dia e é o ponto de vista da rapariga. Mas o que eu aconselho é este é o que eu gostei mais, A Cada Dia, do David Levitan. O segundo livro que eu aconselho talvez seja um dos meus favoritos desde há muito tempo, que é Os Interessantes, da Meg Pulitzer. Sim, já é um livrito assim mais grosso, portanto, mas também se lê muito facilmente e é bastante rápido. Então, basicamente, este livro começa numa noite de verão de 1974, onde 6 adolescentes se tornam amigos e depois este livro acompanha a vida deles desde adolescentes até à fase adulta. Vê-se como é que as amizades ficam, o que é que acontece, como é que mudam. Este livro é super interessante para aqueles grupos de amigos que são bem unidos e que podem continuar unidos ao fim de vários anos ou que se separam. Este livro é super interessante. Eu recomendo bastante este livro, que é Os Interessantes, da Meg Pulitzer. O terceiro livro que eu recomendo tem aqui uma vertente mais histórica que dá para aprender também de uma forma talvez mais leve, que se chama, é o livro Maus, do Art Spiegelman, e basicamente é uma banda desenhada a preto e branco e conta a história da invasão nazi à Polónia. Portanto, é bastante interessante porque cada povo é descrito de uma maneira. Os ratos são os polacos, os nazis são os gatos, depois também há cães, há porcos. É super interessante este livro e conta a história do pai ou do avô, que eu não me lembro, já li este livro há muito tempo. Aliás, eu fiz um trabalho sobre ele para a faculdade, para a licenciatura, e conta a história, se eu não me engano, é do pai ou do avô do Art Spiegelman. Portanto, digamos que tem uma vertente assim muito mais pessoal e muito interessante. Eu adorei este livro. A banda desenhada não é assim, não sei se vocês conseguem ver porque está um bocadinho longe, mas não é assim nada de extraordinária, mas está super bem feito. Eu adorei este livro e meteu-me a pensar bastante. Aconselho vivamente a leitura. Leiam porque é fabuloso. O quarto livro, vocês já devem conhecer, é da minha autora favorita e é Uma Morte Súbita, da J.K. Rowling. É assim, este livro teve várias críticas e várias pessoas disseram que não é nada de especial porque as pessoas também se apegaram a Harry Potter. Ela só sabe escrever bem Harry Potter. Mas não, ela sabe escrever bem muita coisa. E temos este, que é Uma Morte Súbita, que foi o primeiro livro que ela assinou em nome dela depois de ter lançado Harry Potter, toda a coleção de Harry Potter. Mas o que as pessoas... Aqui foi o plot twist, que é, ela lançou este em nome dela, ok, as pessoas criticaram imenso. Mas os que ela lançou como o pseudónimo, do Robert Galbraith, as pessoas adoraram e foi um best-seller. Portanto, criticam por ser quem é. Mas eu adoro esta história. É super pesada, mas adoro. Basicamente, esta história passa-se numa cidade inglesa que se chama Peckford e ao longo do livro acompanhamos várias famílias
e vemos como é que é o seu dia-a-dia, o decorrer. Temos famílias super ricas, famílias super pobres, temos imensos problemas sociais como drogas, violência, por aí fora. Acho que existe também uma violação, mas não quero estar a dizer algo errado. Mas depois também existe divórcios, separações. É bué pesado, mas eu adorei este livro, chorei baba e ranho no fim, porque não estava de toda à espera do fim. E este livro tem uma série da inglesa, que eu não me lembro se é da qual é que é o canal, mas eu sei que existe uma série inglesa, uma minissérie deste livro. Portanto, primeiro leiam um livro, depois vem a série. Eu também não vi a série, mas já ouvi dizer que a série é boa, mas eu como gosto mais de livros do que de filmes ou séries, exatamente. Portanto, aconselho muito, leiam Uma Morte Súbita. E o quinto livro que eu aconselho, isto não está por ordem de preferência, é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que se a J.K. é a minha escritora favorita, ele é o meu escritor. Este livro é tipo, estão a ver estas marcações todas, e algumas até estão para dentro. Estas marcações todas que eu faço aqui, eu adorei. Isto são frases marcantes que eu adorei. E tipo, Mas basicamente, este livro... Eu nem sei bem como é que eu conto a história deste livro. É um mini resumo rápido. Mas começa numa manhã de 1945. E basicamente é a história de um rapazito, o Daniel Sempere. E o pai dele tem uma livraria. E de vez em quando aparecem assim livros raros. Até que surge um livro muito raro. E depois o pai apresenta-lhe o cemitério dos livros... Acho que é o pai dos livros esquecidos. E o cemitério dos livros esquecidos é onde estão todos os livros que o mundo já não se lembra. Em Barcelona. E é tipo... este livro fez-me adorar ainda mais Barcelona do que eu adorava. Este livro é só o primeiro, é A Sombra do Vento. Mas depois, aqui atrás de mim, temos o segundo, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu, O Labirinto dos Espíritos. Portanto, eu tenho todos os livros dele em português e em espanhol, porque eu sou completamente viciado. Então, eu não tenho esta coleção ainda, o Cemitério dos Livros Esquecidos em espanhol, mas vou ter. Mas em espanhol tenho A Marina, dele também, ou La Trilogia de la Niebla, que é a trilogia da Neblina, em português. E, Mas, desta coleção, o Cemitério dos Livros Esquecidos, este livro eu tive de ler para o plano de leitura, acho que foi no 12º ano, e eu adorei. Depois de ter lido este livro, comprei os outros todos. O último pedido para de Natal, porque foi mais recente, foi há 1 ano, há 2, por aí. E adorei. Juro, leiam este livro, que é completamente de intriga, suspense, mistério. Leiam. Aconselho vivamente. Bem, já apresentei todos os livros e agora vocês dizem-me: Diogo, eu até lia, mas não posso ir de casa porque estou em quarentena, não dá para ir comprar o livro. E aqui eu vou-vos aconselhar, obviamente, eu também prefiro muito mais ler em livros físicos, mas temos ao nosso alcance, felizmente, tecnologia. Ou seja, leiam em e-book. Há 2 coisas boas. Não tenho de sair de casa, continuo a ficar em casa, e é mais barato o e-book, né? O e-book é mais barato que o livro. Aliás, até há outra vantagem, e depois poupa um papel. Aqui esta do papel eu não posso falar muito, porque eu continuo a preferir comprar o livro do que... Mas é isso, basicamente. Aproveitem, leiam, porque às vezes a vida é tão corrida que nem temos tempo para ler, para desfrutar assim uma boa história. Eu não leio livros assim de ficção há imenso tempo, porque a faculdade consome o tempo todo para eu ler livros, estes, particularmente estes. E há os livros técnicos, aqueles livros que são de matéria que uma pessoa nem desfruta, está lá a ler, porque pronto, ok, tem de ler. Portanto, exatamente, este momento é bom também para parar e ler um bocadinho coisas que não sejam só da faculdade. Fica a dica. O vídeo de hoje foi isto, eu espero que tenham gostado. Ponham um like, subscrevam e partilhem. Sigam-me nas redes sociais e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Olá! Bem, aqui em cima tens o último vídeo que eu fiz para o canal e aqui tens um que eu sugiro. Dá uma vista de olhos. Já agora aproveita, subscreve o canal, põe like e partilha.